Marcos Felipe, obrigado aí, Marcos Felipe, pelo superchat. Deduzir que deve ser Mengo. Mengo tem que ir às compras e deixar de renovar com os medalhões. Sim, né? Eu acho que contratação, lateral direito, acho que é uma necessidade. Não só pela questão das lesões, né, Renato? Mas por qualidade mesmo, né? O Mateuzinho é aquilo, o Varela não se afirmou, o menino aí é muito afobado. Seria interessante, né? Trazer um lateral. Obrigatório, né, André? Mas, aliás, desde a saída do Rafinha, que o Flamengo devia ter trazido. Ele até trouxe, vamos ser justos, trouxe o Isla. Aparentemente era uma boa solução, mas não rendeu. O Isla foi um jogador absolutamente nota 5. Não rendeu nada. E aí depois começou com essa história. Não, tem o Mateuzinho. Aí foram buscar o Varela, que na verdade não foram buscar. O Varela foi oferecido ao Flamengo. O empresário chegou lá e disse, ele vai sair da Rússia, quer vir. E o Varela claramente chegou bichado, né, gente? Porque o Varela não conseguiu nem ter sequência de jogo. Era problema no pubis, era isso, e agora operou o quadril. Então, além de tudo, contrataram um cara bichado. É óbvio que o Flamengo precisa de um lateral direito. Para ontem. Assim como precisa de um volante marcador. Se por acaso a garotada não der conta, e eu acho muito cedo, é muito cedo para você pegar e botar toda a carga, assim como estão botando em cima do Wesley, e botar amanhã depois em cima do Igor Jesus. O Igor Jesus é um garoto que eu acho que pode ser mais usado. Mas não é ele que vai ser o novo João Gomes imediatamente. Então, acho que deveria trazer também um volante. E já que o Sampaoli quer tanto, como o Vitor Pereira queria, porque justamente como posicionais eles querem esses jogadores, um atacante para o lado direito do campo. O Everton Ribeiro não tem mais condição de fazer essa função. Não. Eu acho até que o Everton Ribeiro, cada vez mais, será um jogador para compor o teu elenco. Entrar num momento difícil e encontrar os passes, como ele fez contra o Botafogo. Não vejo o Everton Ribeiro mais com fôlego para jogar 90 minutos. E se jogar 90 minutos, teria que jogar na posição que o Dorival colocou, que era de volante pela direita ali, que ele corria menos o campo, né? Mas o Sampaoli não parece disposto a isso. O jogo de ontem era um jogo bom para ter colocado o Everton nessa posição, mas ele não colocou. Ele empurrou o Everton lá novamente para o lado direito do campo para fazer o corredor. E tem que voltar o Gerson, né? Isso é outro grande problema para esse Fla-Flu, né? Porque o Gerson, quando começou a embalar, o Gerson machucou. E aí ele vai voltar a tempo para o Fla-Flu? Não se sabe. Músculo é sempre muito perigoso. O prazo que tem até lá parece, dizem que foi uma contusão grau 1, então é a menos grave das contusões musculares, geralmente 10, 15 dias. Então, supostamente, ele pode estar curado, mas estará em ritmo? Esse é o grande problema, né? Tem mais um superchat aqui do Hélio. Dorival colocou os jogadores nas suas reais posições. Sim, ele, como a gente fala aqui, ele fez uma composição, né? Para ficar confortável para todo mundo. E isso é parte da questão que eu estava falando da estabilidade, né, Renato? Claro. O Dorival chegou para apaziguar o ambiente e não vou dizer que simplificou a coisa, porque o esquema tinha suas variações e o fato dele ter a leitura de que as movimentações eram importantes, aquelas tabelinhas pelo meio e trocas e tal, isso é a principal virtude do Flamengo. Então, detectar isso e fazer a coisa acontecer é mérito, né? É mérito, né? E ele teve um outro... Para mim, os dois maiores méritos em termos de formação do time do Dorival foram, trazer o Everton Ribeiro para volante pela direita, e 2, juntar o Pedro e o Gabigol, que foi uma coisa que acabou quase que acontecendo forçadamente, porque o Bruno Henrique se machucou. No início do Dorival era o Bruno Henrique, mas aí o Bruno Henrique se machuca e o Dorival teve a coragem de botar o Pedro e o Gabigol junto e montar um esquema que funcionou. E funcionou muito bem. Com o Dorival, o Pedro e o Gabigol tiveram o melhor momento, né? Até porque os outros treinadores resistiam muito. Já com o Vitor Pereira começou a não funcionar, porque novamente cravou o posicional, tá? O Pedro até foi bem. O Pedro foi um dos poucos que se salvaram na catástrofe que foi o período do Vitor Pereira, mas o time como um todo mergulhou e o Gabigol mergulhou, né? Então, eu não sei, eu estou muito preocupado com o que o São Paulo vai fazer. Cada jogo eu fico esperando uma novidade, vamos assim dizer, um rendimento melhor, mas está difícil, está difícil. E para esse Fla-Flu, principalmente com o Gerson voltando em cima da hora, se voltar, é mais um problema, porque o Gerson
nos grandes jogos, quer dizer, grandes jogos, não teve nenhum grande jogo do Sampaoli, mas nos melhores momentos do Flamengo, do Sampaoli, o Gerson foi sempre o melhor jogador em campo. Foi o cara que o Sampaoli botou ele para jogar mais ou menos como jogava no Olympique, solto lá na frente, e ele começou a criar uma coisa atrás da outra. Né? O Gerson, que já estava sendo criticadíssimo por jogar com o Vitor Pereira, lá de segundo volante, tá? Lento. O Sampaoli soltou e ele começou a jogar muito bem. Está fazendo falta. E a maior falta de todas, obviamente, Jorginho de Arrascaeta. Né? Tomara que esteja 100% curado e que já comece jogando o próximo jogo, porque ele precisa de minutagem? Precisa. Então, ele precisa jogar. Se ele está 100% curado, bota para jogar. Bota para jogar, porque senão não vai funcionar.